Bem-vindos a mais uma devocional, que a bênção do Eterno seja com a sua vida. Hebreus capítulo 5 é o texto que nós vamos meditar hoje, é o texto que Deus vai falar profundamente conosco. É a continuação do texto anterior que nós terminamos ontem, sobre Jesus como sumo sacerdote, aquele que nos leva de volta para Deus. Então é muito interessante porque Jesus, além de ser o sacerdote, ele era a oferta. Porque o sacerdote levava a oferta para que Deus perdoasse o pecado do povo. Então, o papel do sacerdote era levar o povo a Deus através dos sacrifícios. Então vem Jesus e nos leva de volta para Deus, mas ele mesmo sendo o sacrifício. Então, além dele ser o sumo sacerdote, ele também é a oferta pelos nossos pecados, o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui ele continua falando, o autor de Hebreus, sobre o papel do sumo sacerdote e de Jesus como nosso sumo sacerdote. Aquele que sofreu tudo que nós sofremos, por isso ele pode nos ajudar em nossas fraquezas, porque ele entende o que nós passamos. Ele passou e venceu, e nós, com a ajuda dele, podemos vencer também. Então vamos lá. Todo sumo sacerdote, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então essa que era a ideia. Era tirado da tribo de Levi, da família de Arão, um homem que ia ser designado para levar o povo de volta para Deus. Este era o papel do sumo sacerdote. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Está falando sobre o sacerdote, tá? Que ele é homem como outro qualquer. Então ele também está sujeito à fraqueza e sujeito a erros, a falhas. Está falando sobre o sacerdote humano, descendente de Arão, da tribo de Levi. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Quando o sacerdote ia oferecer sacrifício pelos pecados do povo, antes dele oferecer sacrifício pelos pecados do povo, ele oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, que ele era falho como todo o povo. O sumo sacerdote levita, da tribo de Arão, ele era pecador, falho, como todo o povo. Ele foi designado, tirado do povo, então ele continuava sendo pecador. Então ele tinha que oferecer primeiro para si, para depois oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Ninguém pode escolher ser sacerdote, é Deus que escolhe. E tem que ser da família de Arão, da tribo de Levi. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus o designou. Olha que profundo isto. O papel do Pai, onde ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos próximos capítulos, lá no capítulo 7, nós vamos estudar sobre isso, sobre a ordem de Melquisedeque. Aí nós vamos entender bem o que é isso, tá? O versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha que profundo isto. Em toda a sua vida, Jesus levou a Deus, o Pai, o Filho sendo representado ali, ou representando a humanidade, o Deus Filho representando a humanidade, o Deus Pai representando a divindade. Jesus portou como todo homem tem que portar. Então, o que ele fez? Ele foi submisso ao Pai. E por causa da sua submissão, Deus ouviu todas as orações que ele fez. Orações e súplicas com lágrimas em nosso favor. Ele levou para Deus
os pedidos em nosso favor. Olha que profundo isso. Olha que coisa bela esta palavra. E ele não precisava pedir perdão pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. É Deus, santo, totalmente perfeito. É o Cordeiro sem defeito. Por isso que no Antigo Testamento, quando um cordeiro era oferecido, tinha que ser sem defeito, para mostrar o cordeiro não pode ter nenhum defeito. Jesus não tinha nenhum defeito. Essa alusão simbológica é referente a Cristo. O cordeiro do Antigo Testamento tinha que ser sem defeito, porque o Messias era perfeito, sem defeito. Então Jesus orou por nós, intercedeu por nós. E ele foi atendido pelo Pai, porque ele, sendo Deus, conhece a mente de Deus, e sendo homem, conhece as lutas que nós temos, porque ele passou tudo que nós passamos, mas só que nunca pecou. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se Jesus sofreu, nós também sofremos. Se Jesus venceu, nós também venceremos. É impressionante como nós temos dificuldades com o sofrimento. Como nós temos dificuldade quando passamos necessidades. As coisas que vêm em nossa cabeça, que externamos por nossas vozes, aquilo que está no nosso coração. Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não me ama? Não admitimos sofrimento. Se o próprio Jesus, que não merecia sofrer, que não merecia passar pelo que passou, passou em nosso favor. E nós aqui no mundo, por causa do nosso pecado, estamos no meio de pessoas más, e nós mesmos somos maus, nós não admitimos a ideia de sofrermos. Já parou para pensar nisso? Se nós formos submissos a Deus, nós teremos aqui um caminho para a vitória. Se nós nos rebelarmos contra Deus, nós temos aqui um caminho para a derrota. Guarda isso no teu coração. Advertências contra a apostasia. Apostasia é abandonar a fé. Apóstata, aquele que abandona a fé. Então, apostasia é aquele que abandona a fé. Era muito o que estava acontecendo ali com os hebreus, tá? Eles estavam abandonando a fé. Então, o autor diz uma coisa interessante. O autor de Hebreus fala uma coisa tremenda aqui no versículo 11. Quanto a isto, temos muito que dizer. Temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha que coisa. Eu tenho tanta coisa para ensinar para vocês, mas vocês não entendem. Vocês se tornaram lentos para entender. Queridos, eu percebo muito a igreja atual aqui, sabe? A igreja hoje, em pleno século XXI, a igreja hoje não lê Bíblia, não estuda a palavra. Anos e anos na igreja como crianças, como pessoas incautas, que não entendem. Então o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha, eu gostaria muito de falar com vocês, algumas coisas, explicar para vocês, mas vocês são tardios em entender. São coisas difíceis que vocês não vão conseguir captar. Vocês não vão conseguir entender. Olha só o versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, pelo tempo que vocês têm de convertidos, vocês deviam ser mestres, professores. Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, pelo tempo que vocês têm, era para vocês serem professores. Mas nesse tempo todo, hoje, vocês ainda precisam de pessoas que ensinem os princípios elementares da fé. Ou seja, o beabá. Vocês não progrediram, vocês não cresceram. O versículo, continuando aqui, no versículo 12.
estão precisando de leite e não de alimento sólido. E quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, guarde essa expressão, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A criança, ela se distrai facilmente, ela tem dificuldade de focar. Adulto não, adulto já consegue focar. Criança, ela é enganada facilmente porque ela não tem experiência. É ludibriada. Adulto não, ele já sabe o que quer. Então como que eu me torno um adulto? Pela experiência. Como que eu me torno um adulto? Exercitando a capacidade de entender as coisas. E a partir do momento que eu consigo entender o que é bom e o que é errado, eu tenho a capacidade de discernir. Isso é maturidade espiritual. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é o seguinte: o tempo que vocês têm de igreja, o tempo que vocês têm com Deus, eram para vocês já estarem aptos para discernir as coisas, entenderem as coisas, saber o que é certo e errado, e ainda serem professores, mas vocês são crianças. Estão precisando de leitinho ainda, estão precisando de princípios básicos, elementares da fé. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pelo seu estágio espiritual, pelo seu momento espiritual, pelo seu momento com Deus, você se considera uma pessoa madura? Se você fala assim, eu não sou ainda maduro, por quê? Porque eu tenho pouco tempo da igreja. As pessoas que têm pouco tempo na igreja não cresceram ainda, estão amadurecendo, estão conhecendo. Agora, se você tem muito tempo na igreja e não tem maturidade espiritual, falta ação da tua parte. Falta ler mais a Bíblia, falta levar Deus mais a sério. Falta se envolver mais com as coisas de Deus. Porque é isso que vai te fazer apto para saber o que é certo e errado e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Então eu quero fazer esse apelo para você. Não se acomode onde você está. Onde você estiver, aqui ou aqui ou aqui, queira crescer. Queira crescer. Queira se desenvolver. Então cuidado, porque isto faz-nos abandonar a fé. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Cuidado com a apostasia. Vocês não estão firmes ao ponto de querer voltar para o judaísmo e abandonar a fé em Jesus, porque vocês não sabem o que querem. Porque a pessoa que sabe o que quer morre por causa do evangelho, morre por causa de Cristo, porque isso depende da salvação eterna. Você sabe o que você quer para a sua vida? Hoje é um ótimo dia para você responder essa pergunta para você e fazer um diagnóstico da sua vida. Deus abençoe muito você, viu? Muito mesmo. Vamos orar. A vontade de Deus para você é que você cresça, é que você amadureça e que você seja uma pessoa, pelo exercício constante, seja apta para saber o que é certo e errado e escolher sempre o que é certo. Palavra de Deus para sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, de coração, pela maneira como o Senhor tem mexido em nossos corações, tocado em nossa alma, trazido a Deus luz, principalmente, ó Deus, mostrando-nos como nós estamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que tua graça nos assista. Precisamos muito do Senhor. Nos ajude a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, a gente vai continuar estudando sobre isso, tá bom? Sobre esse mesmo tópico, sobre esse mesmo assunto. Amanhã nós vamos continuar sobre o perigo da apostasia, de abandonar a nossa fé. Vale a pena. Eu creio que Deus vai falar muito com você, como falou hoje, vai falar amanhã também. Deus abençoe
e até lá.